Graça e paz, irmãos, bom dia. Graça e paz, irmãos, bom dia. Amém. Amém. A alegria está na casa do Senhor, né? A alegria é buscar o Senhor, aprender a sua palavra. Hoje vou dar continuidade à leitura do livro, né? A exposição da igreja, a sua natureza, autoridade, propósito e culto, do Dr. Jeffrey Johnson, tá bom? Vai ser um pouquinho assim, mas eu vou tentar interagir com alguns irmãos, né? Fazer algumas perguntas. Espero que os irmãos queiram responder também. Qualquer coisa, o pastor está ali para nos ajudar, né, pastor? Que o Senhor nos abençoe nessa manhã, que a gente possa aprender um pouco mais da sua palavra e edificar uns aos outros. Amém? Vamos fazer uma oração? Ó Pai bendito, Deus bondoso e gracioso, nós te louvamos, ó Senhor, porque mais um dia o Senhor nos acordou, nos trouxe, Senhor, a tua casa de oração. A tua palavra diz que a tua casa convém santidade, Senhor. Nós podemos estar aqui, Senhor, impuros, sujos, devido a uma semana que talvez, ó Deus, não possamos ter te glorificado como o Senhor deve ser. E nós rogamos, Senhor, que o sangue do teu Filho nos purifique. Nós rogamos a ti, ó Pai, que os nossos olhos sejam limpos, Senhor, para contemplarmos a tua beleza. Nos santifica, Senhor, em tua palavra. Abençoa, Senhor, o teu povo, que possamos crescer na palavra, na graça, no conhecimento, no amor, na fé, na esperança, no arrependimento, na piedade. Santifica, ó Deus, o teu povo. Abençoa, Senhor, o dia de hoje, o dia do Senhor. Abençoa a tua igreja, Senhor, que a tua presença esteja aqui em tua casa, que possamos, ó Deus, te adorar com toda a nossa alma, força, coração e entendimento. Abençoa, meu Deus, a palavra dessa manhã. Usa teu servo, Senhor, para pregar a tua santa palavra, para que ele fale, Senhor, no poder do Espírito Santo, e possamos, meu Deus, sair daqui alegres, cheios do Espírito Santo, intrépidos, ó Deus, para anunciar a maravilha do teu Evangelho, o Evangelho que salva, Senhor, o Evangelho que transforma. Nos santifica, ó Deus, um dia estaremos para sempre, ó Pai, diante da tua santa presença. Não existirá mais dor, nem pranto, nem pecado. Isso tudo, ó Deus, porque o teu Filho Jesus, o teu amado, ó Pai, veio à terra resgatar a tua noiva, resgatar a tua igreja. Nos salvou, Senhor, naquela cruz e ressuscitou, Senhor, ao terceiro dia. Te louvamos, ó Senhor, bendizemos, porque é tão bom, ó Pai, estar em tua presença. É tão bom, ó Senhor, estar em tua casa, Senhor. Aviva-nos, Senhor. Santifica-nos, Senhor. Que o teu reino avance, Senhor, na tua igreja. Que o teu reino, ó Deus, avance em nossas casas. Que o teu reino, ó Senhor, avance através de nós. É o que nós rogamos nessa manhã e oramos no nome do teu Filho Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos? Vou tentar aqui seguir um pouquinho o pastor. É uma tarefa um pouquinho difícil. Fiz ali um slide ali, não sei se ficou tão bom assim, mas que Deus nos ajude, né? Nessa manhã, quem quiser perguntar, só levantar a mão, tá bom? Qualquer coisa o pastor tá ali, vai ajudar também. E quem quiser também responder algumas perguntas, é só levantar a mão, né? Vai precisar do microfone, pastor, para responder também? Vai, né? Eu levo o microfone. Então, a gente hoje vai dar início ao capítulo 2, sobre a membresia da igreja, do Dr. Jeffrey Johnson, tá bom? O pastor já deu capítulo 1, a introdução. Vamos ver o que se trata da organização do capítulo. Então, o capítulo inicia com o quê? Uma introdução, obviamente, né? Palavras introdutórias, palavras iniciais, que provavelmente a gente vai ficar um pouquinho nelas hoje.
E ele vai, nessa introdução, ele vai abordar 3 tipos de aversão dos nossos dias. Aversão aqui, a membresia. No capítulo 2 se trata sobre a membresia da igreja. Então ele vai tratar sobre a aversão à membresia da igreja em si. Há uma aversão no povo em prestar contas, né? E há uma aversão sobre o compromisso na igreja local. Depois ele vai lidar com as razões para se unir a uma igreja. Ele vai abordar 6 razões. Eu ia tentar aqui falar sobre 3 razões, mas eu acho que não vai dar tempo. Então, o pastor vai dar continuidade, né, ao capítulo. Mas eu iria abordar aqui as 3 razões iniciais, que a membresia é presumida no Novo Testamento. A membresia da igreja, ela é evidência do novo nascimento. E a membresia é essencial para a santificação. E ele termina o capítulo fazendo alguma conclusão. Introdução, vamos lá. O que significa ser membro de uma igreja? Eu botei aqui algumas perguntas para que quando terminasse essa exposição do capítulo 2, os irmãos possam responder. É necessário que os irmãos compreendam a sua fé para poder ensinar as pessoas, discipular as pessoas e explicar para as pessoas aquilo que de fato é a fé cristã. Você já consegue responder o que significa ser membro de uma igreja local? Alguém consegue responder? Não pode ter vergonha, gente. Vamos falar. Qual é a principal razão de ir à igreja local? Alguém se arrisca? Vitor? O quê? Fale. 1, 2. Glorificar a Deus. Glorificar a Deus. O irmão Vitor está certo? Alguém discorda? Todos concordam. Glorificar a Deus. Ser membro de uma igreja é um mandamento, é uma ordem do Senhor? Sim ou não? É importante. Porque alguém pode falar, não precisa, você pode adorar em casa, não é isso? Há benefício de ser um membro de uma igreja local? Quantos? Ser membro é essencial para a salvação? Pergunta boa, hein? Ser membro é essencial para a salvação? Hein, Matheus? Você acha o quê? A salvação, ela só é alcançada pela graça mediante a fé. Então, ser membro não é algo essencial para você ser salvo, mas é uma consequência do fato de você ter sido salvo. O que as Escrituras afirmam sobre a membresia? Os irmãos podem falar? Quer ser membro? Então, são algumas perguntas que eu entendo que, ao decorrer do capítulo, a gente vai conseguir ter a resposta, né, para cada tipo de pergunta. Amém? Então, Jeffrey Johnson, ele começa dizendo o seguinte: Deus chama seu povo para serem membros ativos e fiéis de uma igreja local. Deus chama o seu povo para serem membros ativos e fiéis de uma igreja local. A grande pergunta é: eu fui chamado por Deus? Eu sou o povo de Deus? Sim, sou povo. Estou aqui na igreja local. Você é ativo na igreja local? Você é um fiel na igreja local? Você demonstra sua fidelidade com os irmãos? Como é que a gente pode saber se a gente é um ativo ou um fiel na igreja local? O quê? Testemunho da igreja. A nossa vida de oração, quando nós oramos, quem lembra lá do Sermão do Monte, capítulo 6, o que é que Jesus nos ensina lá? A oração do Pai Nosso. Pai Nosso. Então, nosso Senhor Jesus nos ensina a orar de forma que a gente está numa igreja local, né? Perceba, Pai Nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas. Então perceba que a nossa oração é uma oração que a gente está numa igreja local. A gente é membro da igreja local, a gente está com irmãos.
Eu sei da necessidade do meu irmão, eu oro por ela. Eu sei da necessidade da igreja local, a gente ora por ela, para que a igreja cresça à imagem de Cristo, não é isso? Para que os irmãos, às vezes a gente tem um irmão que está sem emprego, devemos orar, pão nosso de cada dia. Às vezes o irmão está caindo em algum pecado, está sem força, a gente ora para que Deus derrame graça, para que ele cresça em santidade. Então, a gente, para ser um membro fiel ao Senhor, a gente tem que estar realmente ali, perseverando juntamente com os irmãos. Atos capítulo 2, vamos lá? Atos capítulo 2, versículo 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Então, aquele que é chamado pelo Senhor, que está sendo salvo, ele é acrescentado à igreja local. E na igreja local aqui a gente percebe o quê? Eles tinham tudo em comum. Eles estavam ali unidos em oração, na doutrina, na palavra, na comunhão. E havia o que neles? Singeleza de coração. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. Então, essa singeleza de coração é uma característica do cristão. Então, na igreja local não há espaço para soberba, mas há espaço para a singeleza de coração. Para que a gente seja usado por Deus, Pedro vai falar o seguinte: Deus, ele resiste aos soberbos, mas dá a sua graça aos humildes. Então, para que você seja um membro realmente ativo e fiel ao Senhor, você precisa estar em comunhão com Deus, primeiro passo. Você precisa estar em humildade. Você precisa ser humilde. Você precisa conhecer os seus irmãos. Precisa conhecer a necessidade do irmão. Eu preciso ter comunhão, então, com o meu irmão. Eu preciso ouvir o meu irmão. O meu irmão também precisa me ouvir. E assim, a gente vai partindo o pão de casa em casa. A gente vai andando juntos, rumo aonde? A Nova Jerusalém. E a igreja não é algo que deve estar espremido na agenda semanal do cristão. Ao contrário, deve ser a atividade principal e o ponto focal da vida cristã. Então, o que é que o Jeffrey Johnson ele quer ensinar aqui? Tem gente que vem para a igreja como tabela, né? Vou cumprir ali a minha agenda ali, vou chegar no horário que eu quiser, não é isso? Vou quando eu quiser, quando tiver frio, 10 graus, 12, 15, não vou sair de minha cama, vou chegar um pouquinho atrasado, né? Então, essas pessoas, elas não são membros ativos e fiéis na igreja local. Elas vêm fazer o que elas acham que é certo para elas, e não o que as Escrituras ensinam. Então, o que é a igreja na sua vida? Você tem que fazer essa pergunta. O que é a igreja na vida da sua família? Como é que vocês se preparam para o culto ao Senhor? Os puritanos, eles já começavam no sábado à noite, a preparação para o dia do Senhor. Já preparavam ali a sua alma, lendo a Bíblia, orando. Quantas vezes você já se pegou orando pelo pastor no sábado à noite? Senhor, abençoa o pastor amanhã. Usa o teu servo para edificar a tua igreja. Quantas vezes você já meditou na palavra de Deus e falou, vou levar essa palavra ao irmão, o irmão está precisando daquela palavra. Edificar a vida do meu irmão. Será que a igreja de fato é um ponto focal na sua vida? O que você mais ama, o seu trabalho ou a igreja local? O que mais você ama, sua Netflix ou a igreja local?
O que mais você tem colocado no seu coração? Seu casamento, seu noivado, seu esporte, seu time, qualquer coisa, irmão, que seja lícita, ela é superior à vida cristã em relação à igreja? Os irmãos do louvor, os irmãos meditam no louvor que vai edificar a igreja. Os irmãos oram para que esse louvor edifique a igreja. Então, o que é de fato a igreja na sua vida? É isso que Jeffrey Johnson quer chamar a atenção. Perceba que ser algo exprimido é algo que não é de muito valor na nossa vida, não é isso? Vou lá. Tem que ir. Chega atrasado, não tem problema. Será que Deus recebe o nosso culto quando você chega atrasado? O que é que Deus fala com Malaquias? Quem dera tivesse um homem para fechar a porta do templo, para que essas pessoas não viessem de qualquer jeito me adorar. Entretenimento, hobbies, trabalho e família são secundários em relação à adoração a Deus na Assembleia dos Santos. Pergunte para a sua alma: isso é secundário em relação à adoração a Deus na sua vida? O que é que você não pode deixar de ter na semana? É adorar a Deus. Estava conversando com o irmão, eu falei: meu irmão, daqui a pouco a gente vai estar nesse dia eterno, adorando a Deus. Esse é o dia que o cristão mais anela, mais espera, mais deseja. Jeffrey Johnson continua, ele diz, em outras palavras, os cristãos devem organizar seus horários em função da vida da igreja. A organização é algo benéfico à vida de qualquer pessoa. O Senhor, ele na criação, ele faz tudo de maneira ordenada, né? Então, Adão só foi feito depois que tinha o quê? Um jardim. O jardim ali que era o lugar de adoração a Deus. Então, você tem que pensar nisso, meu irmão. Qual é o principal momento da minha vida? O culto ao Senhor. As irmãs, por que às vezes podem chegar atrasadas? Porque não pensam na roupa. Nós sabemos que as irmãs é normal, né? Leva um pouquinho mais de tempo, mas por que não passa o sábado pensando? Não, vou fazer isso, eu vou acordar tal horário, né? Porque o marido também tem que ajudar as esposas, né? Quem tem criança pequena, acordar cedo, já buscar a face de Deus, já meditar na palavra de Deus, antes de chegar à casa de Deus, é um benefício para a sua alma. Eu não estou dizendo, meus irmãos, que vocês têm que fazer, são obrigados, mas é um benefício. Então, se você puder, se organize seus horários, porque nós devemos ter horário para tudo, mas em especial o horário à devoção a Deus. Qual a principal razão para ir à igreja local? Alguém quer falar? Ninguém. Jeffrey Johnson diz: não é se tornar um melhor pai, um cônjuge, um trabalhador ou cidadão, mas sim adorar a Deus. Você veio para aqui, para essa manhã, para adorar a Deus de fato? Fala assim: hoje eu vou adorar a Deus. Ó Senhor, me transforma, me santifica. Que eu veja teu filho na pregação. Que eu saia edificado. Senhor, eu estou tão frio, aviva-me. É claro que a igreja ajudará o cristão em todas as áreas da vida. Então o irmão vai ser um bom trabalhador, um bom patrão, um bom funcionário, um bom marido, porque tem que ser. Aquilo que a gente fala, né? O evangelho, ele transforma. A pessoa que veio a Cristo, ela não é mais a mesma. Ela não é a mesma. Se ela era soberba, ela se torna humilde. Se ela era escravo da bebida, ela não vai ser mais um beberrão. Se ela xingava, ela não xinga mais. A palavra de Deus, ela tem que transformar, o evangelho transforma o nosso viver. Mas o objetivo final do cristão não é a si mesmo, seu trabalho, sua família. O objetivo final do cristão é Deus. E à medida que você chega à casa do Senhor, meus irmãos, você vem para adorar a Deus e você é transformado. Tem um livro muito bom que fala assim: você se torna aquilo que você adora. Se vocês lerem lá em Êxodo,
no bezerro de ouro, o que acontece ali? Eles vão se prostituir. Eles começam a adorar ali um bezerro de ouro e eles vão se parecer como animais. Então, quando nós adoramos de fato a Deus, nós nos tornamos mais parecidos com o nosso Senhor. Nós crescemos à imagem do varão perfeito, nosso Senhor Jesus Cristo. Alguém quer falar alguma coisa? Ninguém quer falar nada? Eu começo a perguntar. O que é isso aí, irmãos? Tá fácil. Ainda dei a pesca. O que é isso? O quê? O arraial. Aqui é o que? A disposição quando o povo de Deus estava no deserto. Em um momento da caminhada eles caminhavam de uma forma, mas quando eles paravam, eles tinham que parar desse jeito. As 12 tribos estavam aqui dispostas, em sua disposição, elas estavam ali e tinham algo no centro. O que é que se encontrava no centro? A tenda do encontro, o tabernáculo do Senhor. E ao redor do tabernáculo, as tribos, a tribo que estava ali ao redor do tabernáculo era a tribo de Levi. Era a tribo de Levi, dividida em suas famílias. Então perceba, eles estavam ali e o centro do arraial era o quê? O tabernáculo. Era a presença de Deus. Assim também na igreja, irmãos. O centro aqui da adoração é o nosso Deus. E como é que a gente sabe disso? Através da pregação. Pregação fiel. Uma das marcas da igreja é a pregação fiel das Escrituras. Então, fica uma pergunta: a minha vida representa essa imagem? A minha organização, a minha vida caminha com Deus no centro? Como é que eu sei isso? Meus passos são dirigidos pela palavra. A minha vida é guiada pelas Escrituras. Eu me encontro com o Senhor. Você se encontra com o Senhor diariamente em oração? Você se encontra com o Senhor diariamente na palavra de Deus, no culto doméstico, no culto devocional? Você se encontra com o Senhor de fato quando você está na igreja dele? É uma pergunta, meus irmãos, que vocês têm que responder para si mesmos. Uma coisa é estar presente aqui fisicamente. Outra coisa é estar aqui adorando ao Senhor, de fato. A presença de Deus. A sua mente voltada para a palavra. O seu coração dilatado ao louvar ao Senhor. Como é bom estar na casa de Deus. Essa imagem é tão bela. E quem disse isso foi o Senhor. Vocês vão estar assim. É assim que vocês vão passar esse deserto. Nós estamos aqui num deserto. Essa vida é uma vida de peregrino. E Deus tem que ser o centro da sua adoração, meus irmãos. Assim como fora no Antigo Testamento, no Novo também. Não é diferente. A tenda do encontro. Já imaginou, irmão? A tenda do encontro. Você vai ali, abre a porta do seu quarto, fecha. Tem um encontro com Deus. Se quebranta, se arrepende. Ora pelos irmãos. Sai dali renovado. Teve um encontro. E uma das belezas assim das Escrituras que a gente vê em Moisés, quando ele ia à tenda do encontro, fora do arraial às vezes, as pessoas ficavam olhando. Nossa, ele está indo, ele está indo. E Josué ficava à porta. Aquele que iria substituir Moisés, ele não era igual a Moisés, mas ele tinha um coração que desejava a Deus. A gente precisa ser assim, irmãos. Buscar a face de Deus. O marido foi buscar Deus. Observe, quando ele sair, vai você. Seja uma mulher de oração. Seja uma mulher que medita nas Escrituras. Nós somos uma geração que vive muito no celular. Muito na rede social. A rede social tem um benefício, né?
Mas ela tem um malefício, que às vezes você passa mais tempo nela do que nas Escrituras. Mais tempo nela do que orando. Então não tem como você realmente crescer em santidade. Santidade é oração e palavra, irmãos. Santidade, você vai crescer nisso. Seu encontro com Deus diariamente. Por isso que quando você chega à casa do Senhor, não é mais um encontro simplesmente, mas é um encontro com Deus. Você não vai tentar fugir. Adão tentou fugir da presença de Deus. Adão, cadê você? Não, você vai falar, eis-me aqui, Senhor. Estou aqui na tua casa. Uma aversão à membresia da igreja. Então agora, Jeffrey Johnson, nas suas palavras introdutórias, ele vai começar a falar sobre uma aversão que existe nos nossos dias. O fato de ser membro de uma igreja. Muita gente não quer ser membro de uma igreja. Ele diz, os cristãos devem ir à igreja para o quê? Glorificar a Deus. E se Deus deve ser o centro da vida do cristão e o centro da família cristã, então a igreja deve ser o centro da agenda cristã. A gente já abordou esse aspecto. Infelizmente, isso parece demasiado extremo para muitos cristãos professos. A pessoa acha que é um fardo vir à casa de Deus. A pessoa fala assim, nossa, de novo, todo domingo ir acordar cedo, dirigir não sei quantos minutos. Tem irmãos na África que levam 3 horas andando para chegar na igreja, sabiam? É inadmissível, irmãos, a pessoa mora perto da igreja e chega atrasada. É inadmissível. Eu teria vergonha. No trabalho não chega, né? Então, a gente às vezes olha para o desigrejado e é fácil apontar os erros. Mas na minha vida, Deus de fato é o centro? A casa de Deus, o momento de cultuar o meu Deus, é de fato o meu desejo, o centro? Agora um pouquinho de Bíblia. Leitura dos Salmos, Salmo 19, do versículo 7 ao 10. Algum irmão quer comentar alguma coisa? Falar? Eu. Pastor. O senhor falou dessa questão de ir à igreja, né? Na quarta-feira a gente estava falando sobre o 4º mandamento, sobre o prazer de fazer as coisas, que nós temos prazer de fazer aquilo que nós gostamos. As coisas que nós gostamos de fazer, nós fazemos com excelência, né? Fazemos com excelência aquilo que nós gostamos de fazer. Então, essa questão de ir à igreja para glorificar a Deus, como o senhor falou sobre ir de qualquer forma, e muitas vezes até mesmo chegar atrasado, porque parece que o prazer ele já não é tanto, né? Porque se é prazeroso, nós chegamos ali com alegria e fazemos de tudo para chegar no horário adequado, né? Mas se essa coisa já não nos traz tanto prazer, né, muitas vezes até mesmo enfadonho, então por que a excelência de fazer, por que fazer com excelência, né, se é algo que não nos dá prazer? Eu lembro que quando eu frequentava os Jogos do Santos, eu ia para São Paulo, a gente chegava lá 4 horas antes de começar o jogo. A gente pegava as caravanas aqui na Baixada, subia, chegava lá 4 horas antes de começar o jogo, comia por lá mesmo, porque não queria de forma nenhuma correr o risco de chegar atrasado, né? Mas com relação à igreja, parece que nós fazemos as coisas um pouco, talvez até meio que negligentes, se essa coisa realmente não nos traz aquele prazer, né? O senhor citou os puritanos que se preparavam no sábado para o culto do domingo, né? Coisa que na minha casa, como eu que cozinho em casa, eu faço já a refeição no sábado, para no domingo a gente ficar livre, né? O almoço está pronto em casa. Chegar agora lá é só esquentar e comer e pronto, né? Porque é algo que nós fazemos com prazer e alegria, né? A gente percebe pelas palavras do pastor que o centro, né, está aqui na casa de Deus, em adorar a Deus.
Pastor, vai até que horas a EBD? 10h30? Ah, tá bom. Não. Algumas passagens eu posso só citar aqui e falar rapidamente, tá bom, irmãos? A gente não vai abrir, não, por causa do tempo. Salmo 19, versículo 7 a 10. O salmista diz: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado. E são mais doces do que o mel e o destilado dos favos. Quando você vem à casa de Deus, ouvir a palavra de Deus, a pregação, você tem que sentir isso, meu irmão. Essa palavra é mais doce do que o mel. Essa palavra santifica a minha alma. Essa palavra me quebranta. Essa palavra é mais desejável do que o ouro. Adorar a Deus, fazer parte de uma membresia local, é você estar aqui, meus irmãos, diante da lei do Senhor. É você viver com essa palavra, na conversa com o irmão, na oração, no louvor, na pregação. A casa de Deus, ela tem a palavra de Deus como centro. Por isso que é tão desejável estar aqui também, irmãos. Salmo 27, verso 4 diz: uma coisa eu peço ao Senhor, e a buscarei. Ao mesmo tempo que ele orava, ele buscava, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Fazer parte da igreja local é você estar aqui, meus irmãos, na casa de Deus, desejando estar aqui, morando na casa do Senhor, meditando aqui na sua palavra. Davi tinha prazer de ir ao templo. Assim também deve ser o prazer do cristão, estar aqui com os irmãos, glorificando a Deus, diante da sua palavra, louvando ao Senhor. Salmo 40, versos 7 a 10 também fala muito disso. O Salmo 84, versículo 1 fala que a casa de Deus é mais desejável do que qualquer outra coisa. Bem-aventurados aqueles que assistem em tua casa. Eu vou correr, irmão, senão não vai dar tempo. Eu gostaria que os irmãos abrissem Lucas capítulo 4, versículo 16. Nós temos o exemplo maior daquele que vivia na casa de Deus, daquele que amava estar na presença do Senhor. Lucas capítulo 4, versículo 16, diz o seguinte: Jesus foi para Nazaré, onde havia sido criado. No sábado, entrou na sinagoga, segundo o seu costume. O costume do nosso Senhor Jesus, no dia do Senhor, era estar onde? Na casa de Deus. Na casa de Deus, em reverência, em zelo. Por isso que aquele que é alcançado pelo Evangelho, ele vai imitar a Cristo. Você tem um desejo de estar na igreja local. Você tem o costume, seus vizinhos vão reparar isso. Domingo aquele irmão sai tal horário, aquela família sai tal horário, e vai para a igreja, e chega um tal horário. É o costume deles. Sobre fé, no capítulo 26... no parágrafo 3º, ela fala algo sobre a igreja local. Diz o seguinte: as igrejas mais puras debaixo do céu estão sujeitas à mistura e ao erro, e algumas tanto se degeneraram a ponto de tornarem-se não mais igrejas de Cristo, mas sinagogas de Satanás. Então eles vão procurar o quê? O pior exemplo de igreja. Não, no congresso porque tem isso, tem aquilo, porque fulano é ladrão, tem isso, tem aquilo. Mas existe igreja mais pura, né? Existe uma igreja que você vai conseguir adorar a Deus, cultuar a Deus, sempre. O povo de Deus sempre existiu, meu irmão. O povo de Deus sempre existiu. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 7, o apóstolo Paulo vai dizer que muitos sempre aprendem, mas eles não vão chegar de fato ao conhecimento que transforma a vida deles.
esses insubmissos, esses insubordinados, eles vão às vezes aprender as escrituras, como Janes e Jambres. O apóstolo Paulo dá o exemplo ao falar de Moisés, que eles vão resistir de fato. Você vai conversar com algumas pessoas e vai falar, olha, mas tem que cultuar a Deus, tem que estar com o povo de Deus, tem que ser membro da igreja local. Eles vão resistir a vocês. Eles vão resistir, eles vão ter alguns argumentos que eles vão aprender. Eu já ouvi até um argumento assim, não, mas em Mateus 23 Jesus fala que não pode chamar a pessoa de pastor. Então, se chama de pastor, está errado. Assim, tem certeza? Tenho. Falei, tá bom. A palavra de Deus vai dizer que a gente não pode dar as coisas santas aos cães, nem a pérola aos porcos. Ao servo do Senhor não convém o quê? Contender. Mas deve ser o quê? Brando. Então, essas pessoas elas vão encontrar sempre algo para acusar de erro e por isso não querem estar na igreja local. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 1 Timóteo capítulo 1, dos versos 6 a 7. Vamos lá, rapidinho. Paulo vai dizer o seguinte: algumas pessoas se desviaram destas coisas e se perderam em discussões inúteis, pretendendo passar por mestres da lei, não compreendendo, porém, nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais falam com tanta ousadia. Se você for conversar com uma pessoa assim, ela vai achar que é mestre, achar que tem conhecimento das escrituras. Você ali a pessoa vai querer debater contigo, mas Paulo fala, eles não entendem nem o que eles estão afirmando. É impressionante, e essas pessoas elas não querem de fato estar em uma membresia local. Elas se acham mais sábias do que quem? Do que o próprio Deus. Se a membresia é algo que Deus ordena em sua palavra, então elas vão dizer que são mais sábias. Elas vão apontar os erros. Então elas se acham mais o que? Mais santas. Mas de fato elas não entendem as escrituras. É isso que Paulo está aqui afirmando. Romanos capítulo 2, versículo de 1 a 3. O apóstolo Paulo fala o que lá? Que muitos vão acusar os outros daquilo que mesmo eles praticam. Eles vão chamar as pessoas de ladrão, mas ele é ladrão. Ele rouba. Se ele oferece um serviço, ele não faz de um preço justo. Imagine, você chega para consertar seu carro, o mecânico vai fazer o quê? Ele não vai consertar totalmente. Ele vai deixar de um jeito lá para você voltar lá. Por que ele faz isso? Para você voltar lá e pagar de novo para ele. Então, às vezes ele está ali, não, na igreja tem muita gente roubando. E ele faz isso. Aquilo que geralmente ele prega contra, para não ser membro de uma igreja local, é justamente aquilo que ele mais pratica. Mateus capítulo 23, dos versículos 29 a 31, nosso Senhor Jesus, ele está aqui abordando o tema dos fariseus, e ele vai falar justamente isso, que eles honram os profetas do passado, mas aquilo ali prova que de fato, se eles existissem na época dos profetas, eles matariam os profetas. Tem muita gente que cita os antigos. Não, fulano de tal, J.C. Riley, Charles Spurgeon, citam lá aquelas fotos, né? Mas aquilo que ele acusa os pastores atuais, aqueles pastores também faziam. Ele não percebe que os pastores que ele mata hoje, ele também mataria no passado. Os fariseus estavam ali odiando a quem? A Cristo, o profeta. Mas falavam que se Jeremias estivesse ali no período deles, Isaías, eles não matariam, eles não perseguiriam. Então, geralmente, essas pessoas que não querem ser membros de uma igreja local, elas vão acusar as pessoas, elas vão acusar os erros das igrejas. Mas, geralmente, realmente, é aquilo que elas mais praticam. Eu conheci uma pessoa que ela fala, não, geralmente as igrejas são assim, assado. Mas eu falei, não, mas tem que adorar a Deus. Tem que estar na igreja, meu irmão. Você tem que saber perdoar.
Você tem que saber amar, você tem que saber ser perdoado, se arrepender. Onde você vai viver as escrituras na igreja, sem a igreja? Não, mas tem isso. Aí essa pessoa recebeu a oportunidade de fazer um reparo numa janela. Ela cobrou R$8.000. Aí eu liguei para ele, falei, mas rapaz, isso aí, rapaz, cobre 2.000, que aí você consegue o serviço, daqui a pouco você pode conseguir mais outro. Não, mas eles têm bons carros, eu vou cobrar caro mesmo. Falei, mas rapaz, isso não é justo, né? Então, geralmente, aquilo que ele acusava os pastores, algumas igrejas, de cometerem, era geralmente aquilo que de fato ele fazia. Apocalipse capítulo 5, versículo de 9 a 10, vai falar que nosso Senhor Jesus comprou pessoas de todas as línguas, povos, tribos e nações, e constituiu para Deus um povo que sacerdotes do reinado. As igrejas mais puras e as menos puras estarão diante de Cristo, estarão nas bodas do Cordeiro. Apocalipse capítulo 19, versículo de 5 a 8 vai falar que os grandes e os pequenos estarão lá nas bodas do Cordeiro. Aquele com conhecimento pouco e aquele com conhecimento alto estarão lá diante de Cristo, porque estavam na igreja local, estavam adorando a Deus, amavam ao Senhor, creram em Cristo Jesus. Um fato da pessoa ter nascido de novo é que a gente vai ver que ela vai amar estar na casa de Deus. Como o irmão Mateus falou, né? É uma consequência da salvação ser membro de uma igreja local. É um fruto que vai evidenciar que aquela pessoa creu em Cristo de fato, é que ela amará estar na presença de Deus. Tem melhor coisa do que estar na casa de Deus? Não tem. Não tem. Leia o Salmo 84. É maravilhoso estar na presença de Deus. Essas pessoas também vão ter uma aversão à prestação de contas. O pastor Jeffrey Johnson diz: a individualidade e a liberdade pessoal do pós-modernismo tem influenciado o cristianismo contemporâneo. O crente pós-moderno enxerga a vida cristã, em sua maior parte, como algo independentemente do corpo de Cristo. Eu faço o que quero, na hora que quero, do jeito que quero, não preciso estar ali perguntando para o pastor qual a opinião, ouvindo a opinião dos irmãos a respeito daquilo que eu faço. Ele vive como se fosse independente do corpo de Cristo. Ele tem uma visão exaltada de quê? De si mesmo, é isso? Muitas igrejas têm agravado o problema atendendo a esse tipo de individualismo para satisfazer o espírito livre do homem. O individualismo tem sido exaltado acima da comunidade corporativa e criar uma atmosfera na qual as pessoas possam desfrutar de sua própria experiência individual. A igreja se tornou um lugar para as pessoas terem a experiência espiritual, em vez de ser um lugar de responsabilidade mútua e instrução bíblica para a interação corporativa. Vamos entender aqui um pouquinho. Então, a gente vive num contexto que cada um quer viver sua vida do seu jeito. Então, se o pai fala uma coisa, não, meu pai, eu vivo minha vida do meu jeito, né? Então, as pessoas cada vez mais estão se tornando individuais. E aí a gente vê pessoas não querem casar, pessoas não ficam muito tempo no emprego, vão pulando de emprego em emprego, elas não têm fidelidade com o patrão não tem fidelidade com o funcionário, os casamentos terminam, as amizades terminam, cada um faz o que acha que é certo, a pessoa é individual. Então, algumas igrejas vão promover o quê? A pessoa chega lá, adorou a Deus, cultuou a Deus do jeito dela, chorou, pulou, né? Se emocionou com louvor, ouviu uma palavra de esperança, aparentemente, de que Deus a ama, teve a experiência com Deus e voltou para a sua vida de pecado. A pessoa não quer congregar, não quer que sua vida seja exposta, porque ela não quer prestar contas. Mal ela sabe que um dia ela vai prestar contas diante do Cordeiro de Deus. Então, muita gente ela quer viver uma vida cristã ali no domingo, só de ir na igreja, cultuei a Deus, ofertei, ninguém fala comigo. Entrei do meu jeito e saio, não quero que ninguém fale comigo, não quero ser amigo de ninguém.
quer adorar a Deus. Geralmente algumas pessoas fazem isso. E algumas igrejas, para crescer, elas fazem isso também. Promovem o quê? Uma membresia individualista. Uma membresia que a pessoa chega na igreja, ela no máximo ali canta um louvor, oferta e vai embora. O pastor não conhece o nome, os membros não se conhecem e as pessoas vivem assim. Então a gente vive num período realmente difícil. As pessoas são individualistas, né? As pessoas não pensam na igreja local. Rapaz, o que é que eu posso fazer para a edificação da minha igreja? O que é que eu tenho aqui de talento, de dons para edificar minha igreja, para ajudar minha igreja? Pastor, o que é que eu posso fazer para ajudar a igreja local? Então as pessoas não querem ter mais esse tipo de vida. As pessoas não querem também que eu conheça a sua vida. Por quê? Porque ele vai viver no pecado. Não, se aqueles vão chegar aqui mais próximo, aqui, observar como eu trabalho, como eu me comporto no meu casamento, olha. Não, a minha vida passa do meu jeito. Então, muitas pessoas, elas não querem de fato estar na igreja local porque não querem prestar contas. A igreja se tornou um fast food. Esse tipo de individualismo está minando a membresia da igreja. Jeffrey Jones continua: uma visão baixa de responsabilidade. Os cristãos começaram a acreditar que a membresia na igreja é o quê? Opcional. Muitas pessoas, Jeffrey Johnson fala, estão contentes em passar a vida pulando de igreja em igreja, ou simplesmente ficar em casa. Algumas pessoas falam assim: rapaz, você já está em outra igreja? Ah, tô, não gostei não, aconteceu isso. Aí depois você passa alguns meses: e aí, irmão, como é que você está? Não, estou em tal igreja. Já? É assim, não tem fidelidade, não tem responsabilidade na igreja local. Alguns falam: cansei, eu vou ficar em casa. Eu assisto em Podemos. Muito melhor que aquele pastor. Tem mestrado, doutorado, teólogo. Então muita gente prefere ficar em casa, ficar na igreja que mais satisfaz o seu ego. A opção B, segundo Jeffrey Johnson, é o quê? É ir a um local de preferência pessoal para adorar a Deus. Ele cita aqui a questão da pessoa ir no parque, né? A pessoa vai ali no parque, leva a Bíblia, leva um livro, bota o fone, e ela está ali: não, estou adorando a Deus, Deus aceita a minha adoração, eu não preciso de uma igreja. Porque as pessoas são individualistas, né? As pessoas só olham para si próprias, esquecem que fazem parte do corpo de Cristo. Se Jesus amou sua igreja, meus irmãos, e deu sua própria vida, como é que você não ama a igreja de Cristo? Se você ama o cabeça, você ama o corpo. É impossível. É impossível alguém dizer que ama a Deus e odiar o seu irmão. É impossível. Para adorar a Deus à sua maneira própria, ou ir até uma igreja, mas nunca se comprometer e se submeter à igreja local. Então a gente vive tempos difíceis. Pessoas não querem se comprometer com a igreja local, não querem ser submissos à igreja local. Juízes capítulo 21, versículo 25, diz assim a palavra de Deus: naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais. Havia um membro que começa a fazer uma coisa errada, ou não, vou sair da igreja, vou para outra igreja. Não, vou ficar sozinho agora, não me ligue não. Mas rapaz, a Bíblia ensina: não, está certo o que eu estou fazendo. Cada um faz o que acha mais certo. A gente percebe muito isso, né, nos nossos dias. Muitas pessoas às vezes estão nas redes sociais, especialmente no Instagram, vendendo até curso, e não fazem nem mais parte da membresia às vezes. Eu soube de uma história aí de um debatedor aí, jovem, juvenil, em que ele vende um curso, paga o curso dele, mas ele não congrega mais na igreja. O que é isso? Que tipo de cristão é esse? O outro jovem, ele vende o curso, mas o pastor nem segue ele nas redes sociais. Que negócio é esse? Que tipo de cristianismo é esse? Eu fico assustado. Será que essas pessoas de fato nasceram de novo? Eu disse: rapaz, será que essa pessoa é uma igreja local?
Geralmente as pessoas amam a igreja invisível. Celebram a igreja invisível. Mas na igreja local, isso que o irmão Vitor fez, dificilmente vai ver. Chega no horário que quer, faz o que acha que é certo, né, irmão? Fala assim, rapaz, leva um copo ali pro irmão. Eu levar um copo. Então, a gente vive períodos difíceis, irmãos. A palavra de Deus, no capítulo 10 de Mateus, vai dizer que aquele que recebe o profeta vai receber o quê? Um galardão do profeta. Aquele que dá um copo de água gelado ao nome de Deus, receberá esse galardão. Mas por que a pessoa faz isso? Porque ela ama a Cristo. E aquele que vem anunciar o Evangelho de Cristo, ela vai ter prazer de ouvir do seu Salvador. A verdadeira salvação, irmãos, ela é condizente com as Escrituras. Esse povo aqui de Juízes, eles adoravam a quem? Aos Baalins. Eles estavam aqui sem salvação. Eles estavam aqui vivendo em pecado. Por isso que a Bíblia fala, cada um fazia do seu jeito. A Bíblia vai mostrar que existe uma ordem para todas as coisas. Por isso que é importante a gente conversar com os pastores que têm mais caminhada. Falar, pastor, qual o próximo passo na minha caminhada? Ó, meu filho, fala 10 passos. É assim que começa. Não quebre as etapas da vida cristã, porque você pode sofrer bastante. Assim como eu já sofri. A gente encerra por aqui, irmãos. 10h30. Alguém quer fazer alguma pergunta? Enquanto o irmão falava da versão, da prestação de contas, eu pensei nessa passagem de Juízes, eu não lembrava qual. Aí o irmão falando, eu comecei a procurar. Cadê? Eu achei que era Juízes 10 ou 15. Aí 21, 25. É no finalzinho. É no finalzinho. É no final de Juízes. E eu acho que realmente é um cenário que a gente vive hoje, né? E as igrejas modernas vão fomentando isso. Essa membresia, né? Que às vezes é por isso, né? Às vezes a gente vai enxergar assim, qual a motivação de uma igreja não ter realmente uma membresia sólida, né? Só vem aqui, fez o que quis, escutou do jeito que quis, vai embora, a gente nem conhece a pessoa. Qual a motivação, emocional? Então, eu estava lembrando, até mandei uns prints um tempo atrás para o pastor, que devido ao meu contato com algumas pessoas que saíram, lá de onde eu saí também, algumas, muitas vezes ficam desigrejadas, né? Porque tem aquela visão de tipo, aqui a igreja é perfeita e tudo mais. E aí elas saem e tudo mais e começam a estudar a escritura e tudo mais, porém elas vão para a internet e começam a ensinar a escritura e falam que o que importa é levar Cristo às almas. Mas eu falei, pô, mas e a sua igreja local? Já está há anos, já saiu anos de onde eu saí também. E tá lá, andando por aí, vai em igreja, não, eu tenho comunhão com a igreja, mas é com a igreja invisível apenas, não tem uma comunhão com a igreja local, assim. Aí eu falei, é complicado, é como de dura serviço, né? Nossos dias, né? As pessoas são individualistas, né? As pessoas não querem ter em comum. Eu não quero ter aqui comunhão com o irmão Mateus, o irmão Mateus não vai na minha casa, eu não vou na casa do irmão Mateus, não quero nem saber quem é. Eu vou viver minha vida. Porque quando eu quiser ir pra praia, eu vou. Domingão, solzão, eu vou pra praia. Né? Vou curtir minha vida, rapaz, culto a Deus. Dia dos pais, vamos fazer o quê? Curtir. Dia das mães, curtir. Vou pra casa de Deus fazer o quê? Já vou todos os domingos. Vou viver do meu jeito. Cada um faz o que acha certo. Como será que elas interpretam as cartas pastorais, né? Tito, Timóteo, que ele está falando muito sobre a congregação, para a igreja, sobre congregar. 2 Pedro, capítulo 3, acho que versículo 17, se não me engano, é 15, o apóstolo Pedro vai dizer que muitas pessoas deturpam aquilo que Paulo escrevia, né? E aí, a 2 Pedro, capítulo 2, também, Pedro vai falar justamente isso. Assim como foi no passado, com os falsos profetas, vão surgir falsos mestres, e vão deturpar as escrituras. Exatamente. E Paulo diz que muitas pessoas se acham mestres, mas não entendem nem o que estão dizendo. Se passam por mestres da lei, mas eles não sabem nem o que eles estão afirmando. Então as pessoas às vezes adquirem um certo conhecimento, vê os erros ali e falam, não, está tudo errado, não existe igreja perfeita.
né? Eu sou mais santo, né? Porque tem um erro ali, sim, tem, meu irmão. Você é perfeito. Até Jesus ia pra sinagoga e os caras não vão. Porque ali em Timóteo ele está destacando o que é necessário para ser um presbítero, para ser um diácono, para ser um pastor. Não tem como ele trazer tanto ensinamento para viver como um desigrejado, né? Ali é para servir de fato na comunhão dos santos, né? Paulo vai afirmar em 1 Timóteo capítulo 3, ele fala para Timóteo, o filho dele, na fé: olha, estou escrevendo essas coisas para que você saiba pôr em ordem a casa de Deus. Ele repete isso para Tito. Então tem uma ordem que começa com a liderança. Exatamente. A liderança e vai influenciando tudo. Então, ser cristão necessariamente é estar em comunhão com os irmãos. Exatamente, não tem como negar. Porque é aquilo que eu até estava conversando com o irmão mais cedo hoje. A gente vai chegar no céu e vai ter irmãos da África, da Ásia, da Europa. Gente de todos os povos, línguas, tribos e nações. Não vai precisar mais falar inglês lá. Que isso? Deus criou as línguas. Mas Babel já foi destruído. Então... Mas a gente vai falar o quê? Vai falar hebraico? Provavelmente foi a primeira língua, né? Aí só Deus sabe. Aquilo que pertence aos anjos te revela, né? Vou tentar aprender agora. Língua dos anjos, né? Então, essa passagem de Juízes, pra mim, a parte mais forte dessa passagem não é nem a questão de que as pessoas viviam do jeito que elas queriam, mas é que não havia rei em Israel. Eu acho isso tão pesado, e quando a gente olha esse estado da igreja moderna, essa é a impressão que dá. A gente fazendo um paralelo com Israel, essa comunidade cristã, a impressão que dá quando a gente vê essas igrejas modernas é que não há um rei. Não há um rei. O que é o cristianismo sem o nosso rei, que é Cristo? E o Senhor nos governa através da Palavra. palavra. E isso é feito através dos pastores. Então, há uma coisa assim que eu sempre vou falar assim: a gente tem que de fato estudar a palavra de Deus, estudar a teologia, ver os erros, mas também olhar para dentro de nós, porque é muito fácil a gente ver os erros nos outros. Mas, por exemplo, a minha vida está sendo de fato uma vida que eu presto contas. A minha vida de fato revela que eu sou um membro ativo e fiel. A minha vida de fato é um individualismo ou não? De fato é comunhão. Eu tenho tudo em comum com meus irmãos. Porque, assim, qual é o intuito do ensino aqui? Santificação, transformação. Não é para a gente ficar olhando para os de fora, mas sim para os de dentro, da igreja local. Como é que é você como membro da igreja? Pergunta ao pastor, né? Os pastores, façam aí uma carta de fato para revelar quem eu sou como membro da igreja local. Presta contas, é melhor agora, e não é para rir não. Eu tô rindo de nervoso. Estou falando com você. Não, toda vez que eu estiver rindo, eu tô rindo de nervoso. Rapaz, Mas já imaginou você diante do dele, sua vida ali? Você na membresia local, de fato, foi um membro ativo e fiel, segundo os dons e os talentos que Deus lhe deu. Né? A gente aqui não quer que as pessoas queiram fazer tudo, mas edificar uns aos outros. E que também os membros não vivam para fora da igreja. Outro dia eu estava vendo rapidinho aqui para finalizar, um pastor que aparentemente tem uma membresia, né, local, pequena, mas nas redes sociais ele está ali a todo tempo. Aí fica assim: meu Deus, como é que é a igreja local? Será que aquilo que ele ensina na internet, aquelas irmãs estão aprendendo também na igreja local? Será que há uma pregação ao ar livre para chamar as pessoas a Cristo? Me dói muito o cenário da igreja atual, não somente dessas igrejas mais novas, né, que tentam ali oferecer uma preferência para as pessoas terem uma experiência espiritual, mas também o meio reformado. Eu fico preocupado com alguns testemunhos que aparentemente não conheceram a Cristo. E aí o juízo é maior, porque a palavra de Deus vai dizer que se em Sodoma e Gomorra tivessem sido feitos alguns sinais e prodígios e milagres que Jesus fez, eles teriam o quê? Se convertido. Mas
Tu, Cafarnaum, que acha que está sendo elevado aos céus, vai cair. Então, que muito é dado, muito é cobrado. É preciso ver Cristo em nossas vidas, no falar, no tratar, no trabalho, no casamento, no noivado, especialmente na igreja local. A igreja local. Amém, irmãos? Amém. Vamos orar ao Senhor. Ó Pai, nós te louvamos e te bendizemos, Senhor, por mais um dia, por mais um estudo da Tua Palavra, Senhor, através do livro do Dr. Jeffrey Jones. Que o Senhor possa edificar a Tua igreja, Senhor, que a Tua Palavra, Senhor, esteja no nosso coração, pois ela é perfeita, ela restaura a alma, ela é mais doce do que o mel, e ela é mais desejável do que o ouro depurado, Senhor. Santifica Teu povo, santifica a Tua igreja local, Senhor, que possamos andar em comunhão, em doce comunhão, Senhor, que possamos, ó Deus, orar uns pelos outros, edificar a vida uns dos outros. Perdoa, Pai, os nossos pecados. A Tua palavra diz que não há um justo sequer, Senhor. Todos foram destituídos da Tua glória. Nós fomos salvos, Senhor, pela Tua graça, mediante a fé no Teu Filho Jesus. Estamos aqui, Senhor, peregrinando. Limpa, Senhor, nos purifica dia após dia. Que de fato a tenda do encontro seja verdadeira em nossa comunhão, em nosso viver, na nossa vida cristã. Que a Tua presença, Senhor, seja real em cada vida aqui, Senhor. Que a Tua presença seja real na Tua igreja local. Que possamos, ó Deus, estar aqui de fato com o coração alegre por estarmos em Tua casa, casa de oração. Nós te louvamos e te bendizemos no nome do Teu Filho Jesus. Amém.